João Pessoa, a capital do estado da Paraíba, que detém um PIB de 22 bilhões de reais, sendo notoriamente conhecida pelas suas belas praias, por ser uma das cidades mais verdes do mundo e principalmente por ser uma das melhores capitais em termos de qualidade de vida do Brasil. Nesse contexto, João Pessoa se destaca nas mais diversas áreas, desde uma economia competitiva e diversificada que tem se desenvolvido rapidamente e já é responsável por 1/3 do PIB da Paraíba, até uma combinação perfeita entre custo de vida, tranquilidade e lazer, fazendo da cidade um destino cada vez mais atraente para brasileiros de outros centros urbanos no país interessados na qualidade de vida dos 833 mil habitantes da cidade. E nesse vídeo, iremos entender por que muitos brasileiros estão fugindo para João Pessoa e as principais razões por trás do sucesso da capital. Para entender a atual situação de João Pessoa, é necessário examinar o desenvolvimento econômico e social que moldou a cidade ao longo dos séculos. João Pessoa foi fundada pelos portugueses em 1585 e desde o início apresentou um crescimento surpreendente, tornando-se uma das cidades mais importantes da colônia, sem passar pelos estágios de assentamento ou povoado. Embora a agricultura fosse a principal atividade econômica, como no restante da colônia, o desenvolvimento de João Pessoa esteve fortemente vinculado à sua importância administrativa e estratégica. A cidade foi criada pela Cúpula da Fazenda Real, uma capitania diretamente ligada à coroa portuguesa, com o objetivo de garantir os interesses políticos e econômicos de Portugal na região. Sua localização, no ponto mais oriental do Brasil, era crucial para a navegação, defesa e apoio às missões de colonização do Império Português. Por isso, sua fundação seguiu os moldes de Salvador e Rio de Janeiro, sendo João Pessoa a terceira cidade mais antiga do Brasil, com 439 anos. Esse cenário atrativo logo despertou o interesse de potências estrangeiras como a Holanda, que iniciou suas invasões no Nordeste brasileiro em 1624. A rivalidade com Portugal vinha do fato de a Holanda controlar o refino e distribuição do açúcar, mas ainda depender do fornecimento da cana-de-açúcar, que estava nas mãos de Portugal. Buscando monopolizar o lucrativo mercado açucareiro, a Holanda lançou uma campanha de conquistas no Nordeste, região que concentrava a maior produção de açúcar do mundo, e onde poderia controlar uma das principais rotas comerciais do Atlântico Sul, entre a África e a América do Sul. No caso de João Pessoa, a cidade foi ocupada pela Holanda em 1634, sendo renomeada de Frederikstad, proporcionando aos holandeses o apoio militar e logístico necessário para manter o controle sobre o Nordeste. Porém, após 20 anos de domínio holandês, João Pessoa retornou para as mãos de Portugal em 1654, após uma série de batalhas e resistência das tropas portuguesas que acabaram expulsando os holandeses da colônia. Nos séculos seguintes até o século XX, o crescimento econômico de João Pessoa foi moderado, com a agricultura permanecendo como principal atividade, primeiro com o ciclo da cana-de-açúcar e mais tarde com o algodão, de forma modesta no século XVIII. Como consequência de uma economia agrícola, a escravidão era amplamente utilizada, tanto que no estado da Paraíba, os escravos representavam 20% da população em meados do século XIX. Embora a escravidão tenha sido abolida em 1888 em todo o território nacional, essa estrutura criou uma sociedade altamente hierarquizada e desigual, cujos efeitos são sentidos até hoje, com uma alta concentração de renda, desigualdade e pobreza tanto no estado como na cidade. Um bom exemplo disso é que no primeiro trimestre de 2021, a renda média dos 10% mais ricos da região metropolitana de João Pessoa foi cerca de 99,8 vezes maior que a dos 40% mais pobres. Com isso, surge a pergunta do porquê tantos brasileiros estão se mudando para João Pessoa. Em primeiro lugar, é importante considerar que a resposta para essa pergunta está relacionada principalmente com o ecossistema diversificado da capital paraibana, que impulsionou o desenvolvimento de fortes setores da economia, como serviços, indústria, inovação e logística, permitindo que a cidade seja um polo a nível regional e nacional de prosperidade, essencial para a credibilidade da cidade como um modelo de ascensão econômica.
Entre 2006 a 2021, João Pessoa teve um dos melhores desempenhos do PIB em todo o país, triplicando de tamanho e sendo responsável por quase um terço do PIB da Paraíba. Grande parte desses resultados foram construídos sobre bases sólidas no século passado. A primeira delas está relacionada à expansão urbana e à melhoria da infraestrutura de transporte, com a modernização e ampliação do Porto de Cabedelo e do Aeroporto Presidente Castro Pinto, que aumentaram o fluxo de mercadorias e pessoas. Cenário parecido ocorreu no setor industrial, também seguiu essa tendência, com a expansão da indústria têxtil nas primeiras décadas do século XX. Na época, a indústria têxtil chegou a empregar metade dos trabalhadores industriais da Paraíba, e em João Pessoa, a produção de tecidos e algodão dominava a economia local. Na década de 1940, com a Segunda Guerra Mundial, o governo brasileiro incentivou a substituição de importações, levando estados a expandirem sua produção industrial para suprir a falta de produtos importados. Em João Pessoa, a produção de bebidas e a construção civil ganharam destaque. Essas melhorias no início do século XX estimularam o crescimento populacional, tanto que no espaço de 30 anos entre 1910 e 1940, a área urbana da cidade dobrou de tamanho. Outro ponto que vale mencionar é o projeto de diversificação econômica que foi colocado em prática na década de 60, embasado em políticas estaduais, municipais e federais de incentivo à indústria, como isenções fiscais e criação de zonas industriais que atraíram empresas e serviços para a cidade. Um bom exemplo disso é o Distrito Industrial de João Pessoa, que surgiu em resposta à necessidade por um novo modelo econômico. O distrito abriga empresas no ramo de bebidas, borracha e metalúrgica. Empresas como a Ambev, Coca-Cola, Politex e Coteminas, situadas no complexo industrial, desfrutam de incentivos fiscais relacionados à redução dos impostos estaduais e municipais, além de acesso a crédito e financiamento. Com base no exposto, João Pessoa se consolidou como um polo industrial e logístico no Nordeste brasileiro. Sua localização no extremo leste do país oferece vantagens únicas, já que a proximidade com mercados internacionais facilitou seu povoamento e desenvolvimento desde a colonização. Hoje, essa posição estratégica fortalece a cidade como um ponto de apoio para o escoamento de mercadorias nacionais e um entreposto comercial nas rotas marítimas do Atlântico. A prática da cabotagem, fundamental para a logística nacional, também desempenha um papel importante no crescimento e na economia de João Pessoa. Com isso, o porto da cidade situado em Cabedelo, uma península entre o Oceano Atlântico e o Rio Paraíba na região metropolitana de João Pessoa, já movimentou até junho deste ano mais de 700 mil toneladas de mercadorias, um aumento de 15% em comparação ao mesmo período do ano passado. O destaque logístico do porto atrai empresas do ramo industrial que buscam evitar custos de transporte e, portanto, mantém suas operações próximas aos terminais portuários, criando dessa maneira um ecossistema de produção e empregabilidade. Sendo assim, o porto se destaca por ser um centro de armazenagem e distribuição de mercadorias no Nordeste, principalmente combustíveis abastecendo outros estados na região, como Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará, além de estar conectado com o Maranhão, Piauí, Alagoas e Sergipe, por meio da ferrovia transnordestina. Em virtude do exposto, fica evidente o potencial de desenvolvimento existente em João Pessoa, combinado com o destaque da capital como uma das cidades mais desejadas por brasileiros para morar, tendo em vista seu clima agradável com temperaturas amenas durante todo o ano, praias paradisíacas e o fato da cidade ser a capital do Nordeste mais segura e a 10ª do Brasil com a menor taxa de homicídios. Logo, não surpreende que o turismo esteja em alta na capital paraibana, batendo recordes de visitantes a cada ano, figurando-se entre os 10 destinos mais procurados do país, recebendo cerca de 1,5 milhão de turistas anualmente. Outra questão importante é o custo de vida mais acessível, pois os preços de aluguéis e imóveis em João Pessoa são significativamente mais baixos do que no Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, dado que o valor para alugar uma casa ou apartamento na capital paraibana pode ser 3 vezes menor do que em bairros valorizados nas capitais paulista e carioca. Na prática, segundo estimativas do IBGE,
As despesas em João Pessoa conseguem ser até 50% mais baratas do que São Paulo e 100% do que no Rio de Janeiro. E mesmo que essas estimativas dependam muito do estilo de vida de cada pessoa, é evidente que o custo de vida em João Pessoa é muito razoável, com a cidade sendo frequentemente citada como uma das capitais mais baratas de se viver no país. Devido aos custos mais acessíveis, especialmente no setor habitacional, o mercado imobiliário de João Pessoa está aquecido, com uma demanda constante por moradia. No ano passado, os imóveis na capital paraibana valorizaram 9,82%, a sexta maior valorização entre as 16 capitais monitoradas pelo índice FIPE-ZAP, que avalia os preços de imóveis residenciais e comerciais no Brasil. Esse mercado está em plena expansão, impulsionado pelo crescente número de turistas que aproveitam as hospedagens acessíveis, o que gera uma demanda contínua por imóveis e serviços de hotelaria, atraindo novos investimentos para o setor. Além disso, João Pessoa conta com uma boa infraestrutura de transporte, serviços públicos eficientes e uma qualidade de vida que tem atraído moradores em busca de um local tranquilo e bem estruturado para viver. Esses fatores fazem da cidade uma das opções mais atrativas no Nordeste, sendo considerada a quarta melhor capital para se morar na região. Portanto, João Pessoa se destaca como uma excelente opção para quem busca um lugar paradisíaco, próspero e com qualidade de vida, o que a coloca entre os destinos mais procurados do país. No entanto, a cidade ainda enfrenta desafios como a desigualdade socioeconômica, que agrava problemas estruturais. Para garantir seu crescimento sustentável, a administração local precisa implementar políticas mais eficazes e continuar investindo em serviços públicos e na diversificação da economia. Isso é essencial para que João Pessoa mantenha seu desenvolvimento e siga prosperando no futuro. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.